Boa noite, mamães. Tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao nosso workshop Cólica ou Disquesia. É um prazer gigantesco estar com vocês aqui, tá? Eu não consigo colocar em palavras a felicidade que eu estou aqui para compartilhar um pouquinho dessa vivência clínica, né, de mais de 10 anos de formado, no qual eu tive a experiência e a oportunidade de aprender com tantas mães, com centenas de mamães. Também tive a oportunidade de aprender com as minhas filhas, com a minha esposa, né, que estão assistindo. E eu gostaria muito de agradecer a todas vocês por estarem aqui conosco. Tá? E enquanto a gente vai começando, vão dando um ok, se o áudio está legal, se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, tá? Para que a transmissão aqui seja o mais maravilhosa possível. Gente, vamos lá. Vou aumentar aqui um pouquinho a tela. Tá? Bom, o tema de hoje é cólica ou disquesia. Antes de começar isso, eu vou me apresentar um pouquinho, tá, gente? Muita gente aqui não me conhece. Quem sou eu? Tá? Eu sou nascido em Piracicaba, aqui no interior de São Paulo. Tá? Eu me formei em fisioterapia pela Unesp, lá de Presidente Prudente. Tenho pós-graduação em terapia manual e postural, que eu realizei lá em 2011, em Piracicaba. Pós-graduado pela Universidade Federal de São Carlos, de Fisiologia do Exercício. Atualmente, né, eu trabalho muito mais com a parte de Fisiologia Humana, que é a Fisiologia Básica, que dentro da grade nós também temos. Tá? Formação internacional em microfisioterapia e nova medicina germânica, né, nova medicina germânica, e também pós-graduação em osteopatia pelo IDOT, certo? Então, essa aqui é um pouquinho da minha história acadêmica, tá, pessoal? Mas, acima de tudo e mais importante, quem sou eu? Peço de novo perdão aqui por ter desconfigurado o título aqui, tá? Vai ficar salvo sim, tá, Rafa? Tá? Então, eu sou marido da Nathalie, conheço a Nathalie desde 2013, casado com a Nathalie desde 2015, pai da Lívia e da Letícia, que estão assistindo, né? A Lívia de 5 anos, a Letícia de 3 aninhos. Tá? Em 2019, além de marido, eu brinco, né, que nós casamos 2 vezes e nós acabamos idealizando, né, e fundando a Evolve Saúde e Desenvolvimento, onde já atendemos centenas de famílias com diferentes queixas na saúde dos bebês, tá? A minha trajetória, tá? O meu primeiro contato para tratar a minha parte emocional foi aos 11 anos de idade, certo? Então, naquela época aí, eu acabei sendo diagnosticado com TDAH, déficit de atenção. Na época, ainda não se falava das técnicas complementares das quais nós aprendemos hoje em dia, né? E aí depois eu acabei tendo um novo contato com técnicas somato-emocionais, e que foi quando eu conheci a microfisioterapia, tá? Aos 19 anos de idade, após uma fase de depressão muito grande da minha mãe e minha também, eu acabei conhecendo a microfisioterapia e foi aí que eu fui trabalhar essa minha criança machucada desde pequenininho por questões familiares, enfim, tá? E também conheci a osteopatia. Então, desde lá, eu já percebi que era importante trabalhar o corpo com a osteopatia, que era importante trabalhar a mente com a microfisioterapia. Porém, eu não sabia muito bem como trabalhar essas questões, como trabalhar essas situações. Tá? Isso no decorrer da minha trajetória aí, tanto de formação quanto de desenvolvimento pessoal, eu fui conseguindo me reorganizar, fui conseguindo me perceber e acabei me desenvolvendo aí, me desenrolando com relação ao que a gente acaba fazendo aqui hoje em dia na Evolve. Tá? Então, esse sou eu, pequenininho, tá? Então a Evolve, ela nasceu da necessidade de ter a capacidade de auxiliar cada vez mais pessoas, tá? Tanto adulto quanto os bebês, né, e crianças. E eu brinco que quando a gente trata um adulto, na parte somato-emocional principalmente, nós estamos tratando esse indivíduo desde o início da sua história, tá? Então, quando a gente trata esse bebê, em contrapartida, nós também estamos prevenindo várias questões e mitigando várias questões lá para frente com relação a tudo que a gente tem aí de possibilidade para trabalhar e para evitar tanto na parte motora, quanto na cólica, disquesia, enfim, tá bom? Pessoal, tem gente falando que está travando aqui, para mim está normal. Me avisem se está travando novamente, tá? Porque aqui o tempo está rolando normal e está indo de boa, tá? Mas a Dani Brandão aqui comentou que está travando um pouquinho, vão me dando feedback aí, tá bom? Então, por ter entendido a origem na infância de muitas das questões que tratei na minha vida adulta, vi a oportunidade de prevenir que isso acontecesse com outras crianças, tá? Vamos lá.
minha trajetória como família, tá? Então, aqui, eu e a Nathalie, nós, desde que nós nos conhecemos, né, nós sempre buscamos evoluir como pessoas, evoluir como casal, e, como consequência, a gente acabou tendo um crescimento muito grande como casal aqui na empresa também, na clínica, e também com as nossas filhas, né? Então, hoje em dia, as duas estão assistindo, né, o papai a fazer a apresentação, eu estou aqui da clínica, elas estão de casa, né? Senão elas iam aparecer aqui já na apresentação para vocês, mas isso acaba gerando, né, uma integração com as meninas, das meninas para conosco, né, de uma forma muito legal. E foi dessa forma, né, buscando sempre nos trabalhar, nos buscar uma evolução aí conosco, que a gente acabou planejando muito, né, a vinda, né, da Lívia, né, quando eu estava com 29 anos, tá? Após uma gestação planejada, a gente conseguiu utilizar muito do que a gente aprendeu, do que eu aprendi, do que a Nathalie aprendeu também nas formações dela, com relação tanto durante a gestação, quanto também durante a parte do parto, a parte logo após o parto, né? Essa parte logo após o parto, os primeiros dias, primeiras semanas, tá? E na chegada da nossa mais nova, Letícia, tá? Aqui vocês estão vendo aqui, ó, na penúltima fotinho, a Letícia, a primeira aqui que nasceu é a Lívia, depois a Lelê, aí a Letícia, aqui na última fotinha é a Letícia um pouquinho antes de ir para a UTI, e aqui a quarta fotinho é a Letícia quando ela ficou 23 dias na UTI. Essa fase, ela foi uma das fases mais difíceis da minha vida, tá? E às vezes eu acabo conversando com as mamães do grupo de mães, com as mamães do Instagram. Foi uma fase muito complicada e complexa, porque ali como pai eu me senti completamente impotente, tá? Por quê? A minha esposa, maravilhosa, ela amamentava nossas filhas, a Letícia, passava o dia todo na UTI, e eu pegava bastante a questão de informação com o médico, enfim, mas eu ficava limitado no tanto que eu podia entregar e gostaria de entregar para minha filha. Eu conseguia acabar tratando ela um pouquinho e testando muitas das coisas que a gente utiliza com os bebês, nesses mais de 10 anos aí de experiência clínica, quando as enfermeiras solidariamente acabavam deixando e permitindo que eu conseguisse mexer na minha filha enquanto ela estava na incubadora. Então eu via melhoras ali, acompanhando de bate pronto, tá? Vendo nos marcadores ali, nos monitores, de melhora de saturação, de um monte de coisas que a gente acabava vendo isso só em artigo, eu consegui ter oportunidade de ver. E lá também nasceu a necessidade de essa oportunidade, essa possibilidade de ajudar outras mães. Então a gente acabou conhecendo outros pais, nós acabamos pegando amizade com outros papais e outras mamães. E por ter essa experiência lá, foi a primeira oportunidade que a gente conseguiu criar grupo de mães de dentro da UTI para auxiliar essas mamães dentro dessa trajetória. Tá? E assim foi que começou a história para a gente começar a replicar isso no online. Só que isso acaba ajudando a viabilizar isso. Tá? Então, passado o tempo, eu comecei a receber muitas dúvidas, né, de perguntas de mamães de fora de São Paulo, ou amigos nossos de fora de São Paulo, ou pessoas que entravam em contato por rede social, perguntando e não tinham capacidade, não tinham a condição, ou não tinham como encontrar, ou não tinham profissionais habilitados para trabalhar essa parte nas cidades, tá? Então, nesse período, um monte de mãe começou a receber orientação, eu comecei a passar orientações para outras mamães com relação ao que devia ser feito com relação aos seus bebês, e esses bebês começaram a ter resultado, mesmo com essas orientações feitas aí em rede social ou à distância, tá? E aí foi isso que acabou me trazendo aqui, tá? Foi isso que acabou me trazendo aqui para conseguir ajudar cada vez mais famílias. Nas nossas orações de casa, minha, da Nathalie e das meninas, um dos nossos mantras é que Deus consiga nos ajudar, consiga nos direcionar para que nós consigamos ajudar cada vez mais pessoas. Esse é o nosso real objetivo, tá? E o objetivo de estar expandindo aqui para online, trazendo esse tanto de informações para vocês, tá? E aí nós vamos entrar dentro desse conteúdo online, tá? Falar um pouquinho sobre cólica ou disquesia.
Aqui estão alguns artigos científicos nos quais definem um pouquinho a cólica e a disquesia e o que devemos fazer. E o que está aqui, depois, se vocês quiserem, né, eu posso até colocar isso depois em algum post no meu Instagram para esmiuçar um pouquinho mais isso, mas é o que está resumido em todos os outros slides e é o que a gente faz na prática clínica aqui com relação a todo esse aparato que a gente traz de tratamento para os bebês no presencial e o que vocês vão receber hoje nesse workshop de cólica ou disquesia. Tá? Então, aqui estão trechos, tá? Esse artigo aqui é o segundo, tá? Da esquerda para a direita de vocês. Ele é um artigo relacionado à parte de cólica do lactente, tá? Do recém-nascido. E os outros 3 trechos, eles são do critério de Roma 4, que é a principal atualização e o principal estudos aí de revisão bibliográfica relacionados à parte de cólica, disquesia e disfunções gastrointestinais. Então, lá tem informação sobre refluxos, tem informações sobre síndrome do intestino irritável, isso tanto de bebês, né, de lactentes, de recém-nascidos, lactentes, de crianças e de escolares também e de adolescentes, tá? Então, da parte adulta também. Então, eles pegam todos os principais estudos e chegam aí num consenso clínico para que se consiga ter os melhores tratamentos para a obtenção dos melhores resultados com relação aos bebês, tá? E aí vamos entrar nas definições. Cólica. Aqui é onde muita gente erra, tá, pessoal? Muita gente fala em cólica quando o bebê, na verdade, não tem cólica, tá? Então, cólicas são contrações exacerbadas e descontroladas do tubo gastrointestinal sem causa específica, tá? Então, não está relacionado necessariamente à doença, a alguma patologia. Isso acontece de uma forma inespecífica. Caracteriza por choro inconsolável. Essa é a principal sacada para conseguir fazer com que você diferencie a cólica da disquesia. Então, se você posiciona o seu bebê e esse bebê para de chorar, geralmente não é cólica. Isso que acaba acontecendo, geralmente é uma disquesia, que nós vamos entrar na definição daqui a pouquinho, tá? Então, choro inconsolável, e aí geralmente nós gostamos de falar da regrinha dos 3. Isso nem sempre acontece, mas é o que geralmente, nem sempre, 100% dos casos acontece, mas geralmente acontece a regrinha dos 3. É um bebê chorando durante aproximadamente 3 horas. Isso vai acontecer por pelo menos 3 dias na semana e isso vai acontecer por pelo menos 3 semanas. Então, quando isso acontece, nós muito provavelmente estamos dentro de um quadro clínico de cólica do lactente, tá? Disquesia é uma dificuldade de coordenar a vontade de fazer o cocô ou de eliminar os gases, tá? Com o relaxamento das estruturas específicas para que a sua eliminação, a eliminação desse gases ou desse cocô, seja feita de forma efetiva. Ou seja, o bebê está com vontade de fazer cocô ou fazer o pum, mas ele não consegue eliminar esse pum ou esse cocô, tá? Então, essas são as diferenças. Disquesia, quando você acha e encontra uma posição para esse bebê, o bebê para de chorar. Então, se o seu bebê, quando você conforta ele para de chorar. Se você coloca no peito, ele para de chorar. Isso se trata de uma disquesia. Isso vai ser fundamental, tanto no tratamento durante a crise, quanto após a crise, tá? Perdão. Então, isso é muito importante para conseguir diferenciar todo esse quadro clínico do teu bebê, tá? Principais causas. Dentro do critério de Roma, tá? As principais causas são, e essa é a principal causa, por isso que boa parte dos bebês apresenta cólicas ou disquesia durante essa primeira infância, é a imaturidade do sistema gastrointestinal, tá? A confusão de bico, alimentação da mamãe, que essa é uma questão relativa. Quem assistiu a nossa live ontem com a nutricionista sabe, né? A gente explicou um pouco isso. Eu colocaria mais dois itens importantíssimos. O ambiente, tá? Então, como é que está o clima dessa casa? Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas principais causas, tá? O ambiente da casa, né? O ambiente doméstico, se está muito agitado, se não está, vocês vão entender um pouquinho do porquê, tá? E a restrição de mobilidade de determinadas partes do corpinho desse bebê que pode ter sido ocasionada tanto durante a gestação, durante o parto, durante os primeiros dias de vida e, como consequência, diminui essa capacidade de relaxamento ou aumenta essas contrações exacerbadas do intestino do bebê, tá bom? Então, a imaturidade do sistema gastrointestinal
Exatamente, a Paula comentou aqui, a cólica, o bebê não para de chorar se der peito. Exato, é um choro inconsolável, ele não para por nada. A gente vai falar um pouquinho do que fazer em cada uma dessas questões. A maturidade do sistema gastrointestinal, ela acontece inclusive na parte motora, tá, mamães? E papais que estão assistindo. Como assim, Gustavo? O amadurecimento do bebê ele acontece da cabecinha para baixo. E isso também acontece de boca até o ânus do bebê. Então, essas coordenações, tá? Elas acabam sendo muito importantes. Esse ganho de coordenação acaba sendo muito importante para uma evolução e para um amadurecimento dessa parte gastrointestinal do bebê. Ou seja, esse sistema gastrointestinal ele só vai completar totalmente o seu desenvolvimento próximo do 6º mês de vida do bebê, que é quando começam a fechar algumas válvulas e esfíncteres e esses movimentos exacerbados eles acabam começando a se controlar melhor pelo que nós chamamos de sistema entérico, sistema nervoso entérico, que é o que controla todo esse tubo gastrointestinal. Tá? A confusão de bico é muito comum para bebês que fazem amamentação mista, uma mão no peito da mamãe ou na mamadeira, ou peito da mamãe e na chupeta, porque os mecanismos de sucção são diferentes, tá? Ou também porque o bebê tem alguma restrição de mobilidade, como um freio lingual, como algum tipo de restrição que acaba gerando um pouco mais de dificuldade para esse bebê conseguir fazer a sua mamada de forma efetiva. A alimentação da mamãe, pelo fato de se essa mamãe já tem alguma intolerância, isso pode acabar interferindo, né, nessa questão do bebê também e trazer algum desconforto. Tá? O ambiente, por quê? Geralmente essas crises elas vêm no final do dia, então quanto mais tenso esse ambiente ao final do dia, maiores as chances desse bebê apresentar algum tipo de desconforto. Tá? A falta de estímulo da mesma forma, porque da mesma forma que nós, quando nós não nos mexemos, o intestino não funciona, no bebê também não vai funcionar. Então, essas duas questões, elas são fundamentais também. É muito importante falar de todas as causas, porque se existem outros fatores combinados, as massagens que eu vou ensinar aqui, elas não vão ter tanto efeito. Então, é muito importante não só as massagens, mas tudo que vocês vão fazer e trabalhar dentro dessas causas aqui que eu estou passando para vocês, tá, pessoal? Por que diferenciar a cólica? Aqui deu uma travadinha, pessoal. Vão dando um toque aqui se para vocês está normal, tá? Aqui deu uma travadinha na imagem, mas acho que já voltou. Vão dando feedback para mim aqui, tá bom? Então, por que diferenciar a cólica da disquesia? Porque você vai tratar esse sintoma dentro da sua especificidade. Se você tentar tratar um bebê que está com cólica dentro da crise, ele vai piorar, tá? Eu já estou vendo várias mamães aqui comentando, né, que o bebê não para, o bebê tem disquesia já com 2 meses, que tenta dar colides, não resolveu, agora o colic calme e não sabe mais o que fazer. Então, isso geralmente gera muito desespero na mamãe, tá? Por quê? E essa também é uma questão importante com relação ao ambiente que nós acabamos de falar anteriormente, tá? A criança, ela sente tudo que está acontecendo no ambiente, principalmente o que acontece com a mamãe. Eu não sei mais o que eu faço para parar a cólica do meu bebê. A primeira coisa, não se desespere, tá? Então, essa é a principal coisa. Porque se você está desesperado, o seu bebê ele precisa relaxar para conseguir fazer esse cocô. Se ele não relaxar, ele não vai conseguir fazer o cocô, tá? Quando trata de forma equivocada, o sintoma ele pode piorar, tá? Então, ao invés de você conseguir ajudar o seu bebê, ele vai acabar piorando, tá? E quando esses sintomas não evoluem, o bebê ele vai ter dificuldade de fazer movimentos que são naturais para ele, para o corpinho dele. Isso vai acabar fazendo com que o bebê ele tenha uma piora, ele não tem um desenvolvimento motor adequado, ele vai gerar vários tipos de repercussão para que e que isso pode acarretar até na parte social, na parte comportamental, na parte de aprendizado, na parte motora, ou seja, isso pode interferir, se esse bebê sofre por muito tempo, isso pode interferir na saúde do bebê como um todo, e isso a médio e longo prazo, inclusive, tá? Eu também gosto muito de explicar quando quando eu vou explicar tanto para profissionais quanto para mamães, tá? Até para vocês entenderem, eu vou mostrar aqui algumas fotinhos para vocês entenderem como abordar o bebê de vocês. As técnicas elas são muito simples,
tá? Porém, se você não sabe o que você está tocando, fica muito mais difícil de você visualizar o que você vai fazer com esse bebê, tá? Então, os intestinos, eles são compostos por 2 tecidos embriológicos, sendo o endoderme e o ectoderme. O endoderme é toda essa capa interna desse tubo gastrointestinal, tá? É o nosso tubo digestivo como um todo, que vai desde a região de boca até a região anal, tá? E o ectoderme, ele é mais relacionado a essa parte inicial e final desse tubo digestivo, que é mais próximo à boquinha do bebê, ou à nossa boca, e a região anal também, tá? O endoderme, para vocês entenderem até da parte somática e da parte emocional do bebê relacionado a esses sintomas, tá? O endoderme, ele está relacionado a conflitos de bocado. O que é isso? Tá? No animal, isso vai para a parte literal. Então, no animal, é dificuldade de engolir alguma coisa, alguma comida mesmo, e de eliminar essa situação. Porém, em nós adultos, isso acaba indo para o sentido literal, tá? Então, ou seja, conflitos de bocado são necessidades de resolver alguma coisa ou de se livrar alguma coisa e não conseguir se livrar de alguma coisa, tá? O intestino, ele também tem a função, pensando nos bebezinhos, de assimilar, de entender pelo que nós passamos, tá? Então, se a gente for parar para pensar, vê aí, mamãe, se faz sentido para você. Você acabou de sair da barriga da mamãe, quentinho, gostoso, não tem gravidade, você se alimenta aí pelo cordão umbilical, você respira também o ar que a gente dá e que a gente provê a mamãe, e aí você sai nesse mundão com gravidade, você sai desse mundão cheio de estímulos visuais, você tem que manter a sua própria temperatura, o seu corpo ele tem que funcionar de uma forma automática, tá? Então, essa dificuldade de digerir os alimentos e de relaxar, ela também está relacionada e diretamente relacionada com essa dificuldade do bebê entender pelo que ele está passando. Então, troca de papel com seu bebê. Além de tudo isso, existe um ambiente desesperado no qual, quando o bebê chora, ninguém sabe direito o que fazer. Ou seja, essa dificuldade de entender o ambiente, ela aumenta muito mais. Vão comentando aqui se faz sentido para vocês, tá? Então, essa parte biológica, ela acaba fazendo muito sentido, tá? Além disso, entra um outro tecido, que é o ectoderme. O ectoderme está relacionado com sintomas, com conflitos de separação, de querer ter contato e não poder. Ou seja, esse bebê acabou de nascer, ele acabou de vir da mamãe, ele estava fazendo tudo tranquilo, ele quer voltar a ter aquele contato, ele não assimila por quê, onde que ele está, o que está acontecendo, tá? Ou de não querer ter contato e ser forçado a ter esse contato. Tá? No caso do bebê, é muito mais atrelado a essas separações. E aí eu acabo entrando aqui, abrindo um parênteses, a gente acaba se deparando muito, tá? Com mamães que, meu Deus, Gustavo, o bebê ele não quer saber de outra pessoa, ele só quer saber de mim. Ele precisa, mamãe, entender onde ele está, como é que ele chegou até aí, o que está acontecendo para que ele consiga se reorganizar, ele consiga assimilar todo esse ambiente, certo? Então, isso é muito importante, você acabar entendendo, mamãe, para passar essas questões para o bebê. Além disso, nós temos mais 2 tecidozinhos ali por cima dessas regiões, além da parte gordurosa e da pele também que está por cima, que a gente vai falar. A pele ela é o ectoderme também, que entra nessa parte de proteção e de separação e de união, tá? O peritônio é uma bolsa que recobre todo o sistema digestivo e ela é uma bolsa de proteção. Tá? Ela é uma bolsa de proteção para todo esse aparato visceral e para órgãos vitais para o nosso corpo. E a parte musculoesquelética é o nosso tecido de ação. Então, quando, mamãe, você se sente impotente, incapaz de ajudar o seu bebê ele também está se sentindo incapaz de fazer e de eliminar esse cocô. Saiba, mamãe, que você sempre vai estar fazendo o que tem de melhor para você fazer para o seu bebê. Claro, você ainda está aprendendo com ele, assim como ele também está aprendendo com você. Tá? Então vão comentando aqui se faz sentido para vocês, tá, pessoal? Tô vendo um monte de mamães fazerem comentários aqui super legais. Depois eu vou tirar todas as dúvidas que forem aparecendo durante a live, tá bom? Aqui é um pouquinho da anatomia do bebê, tá, pessoal? Então, vocês vão reparar que em nós, tá? Esse intestino ele é muito maior em proporção aos outros órgãos internos. Então, quando você olha o bebê, tá? Quando você enxerga esse bebê, você vai perceber que na barriguinha dele aqui, ó, mais da metade do abdômen, ele tem somente o estômago e fígado e a parte torácica aqui. E o intestino ele acaba sendo bem pequenininho, tá?
Então, isso é muito importante para a gente entender onde nós vamos palpar no bebê quando nós formos realizar a massagem, tá bom? Além disso, é importante a gente entender também, vocês entenderem, mamães, o seguinte, aqui, ó, está o que nós chamamos de dermátomo, tá? Então, os dermátomos são as regiões. Deu uma travada falando se estabilizou aí, pessoal, tá? Opa, travou aqui. Voltou, pessoal? Aqui para mim reestabilizou. Então, concluindo aqui o nosso pensamento, tá? Vão dando ok aqui se voltou para vocês, para mim aqui voltou. Tá? Eu fui mudar de slide aqui, travou, mas vamos devagarzinho que a gente vai conseguir passar todo esse conteúdo para vocês. Tá? Então, é muito importante, eu estava entrando aqui no dermato, tinha acabado de apresentar a Bruna, esses desenhos aqui na cabecinha dela são os ossinhos do crânio. Tá? Então, quando vocês veem esse bonequinho todo coloridinho aqui, ó, cada região de cor dessas e risquinho desse que vocês estão vendo aí na casa de vocês, tá? Para vocês estar melhor para enxergar daqui para mim, é a referência de uma região na pele relacionada a uma vértebra, tá? Vocês vão perceber que as vértebras lombares e sacrais, elas vão permear muito ao redor do bumbum aqui e da região lombar do bebezinho e na região perto do pubis desse bebê e da crista ilíaca do bebê, da bacia do bebê, tá? Essa imagem do meio, ela é a imagem do nervo vago, que é o maior nervo do nosso corpo, tá, mamães? Então, assim, ele sai de lá do nosso cérebro e ele vai fazer a inervação de todo o nosso tubo digestivo, tá? A única parte que ele não vai fazer é essa parte que está na parte final aqui, ó, no último slide, do lado direito, tá? Que é onde vai estar aqui a parte sacral, que vai inervar o sigmoide e o reto. É essa curvinha do final do intestino aqui e o reto, essa parte finalzinha. Então, são esses risquinhos aqui embaixo, logo embaixo aqui do tubo do intestino, tá a bexiga e a região íntima do homem ou da mulher, tá? Então, é importante vocês entenderem para vocês saberem onde vocês estão tocando. E quando vocês estão tocando a pele, você está tocando indiretamente todo esse sistema nervoso nas suas regiões específicas e, como consequência, vocês estão tocando indiretamente esse tubo digestivo do bebê de vocês. Beleza? Faz sentido para vocês, mamães? Tá? Então, vamos lá. Primeiros passos. Então, eu gosto de dividir esses passos fora da crise, tá? E durante a crise. Fora da crise, estímulos essenciais para a evolução do seu bebê são o tummy time, tá? E o estímulo motor também, além das massagens. Gustavo, quando eu devo realizar essas massagens? Eu falo para os papais realizarem 2 vezes ao dia. É legal vocês realizarem essas massagens na parte da manhã e na parte da tarde. Por quê? Geralmente, esse bebê ele acaba apresentando cólicas mais no final do dia e noite, durante a noite. Por quê? Essas questões de ambiente, falta de estímulo, a falta ou não conseguir realizar o tummy time, ou o ambiente da casa, ou todo o restante das outras causas que a gente comentou, a confusão de bico, ela vai irritando o bebê no decorrer do dia. Tanto na cólica quanto na disquesia, elas são irritações muito repentinas, tá? E que elas começam e elas vão que nem bola de neve. Então isso é muito importante vocês entenderem para conseguir auxiliar o bebê de vocês da melhor forma possível, tá? E, é claro, né, essas massagens elas devem ser realizadas de forma correta, tá? Durante a crise, tá? Se for uma crise de disquesia, ache uma posição em que seu bebê relaxe, certo? Tá? Então isso é muito importante. Achou uma posição que o bebê relaxa, vocês vão para o protocolo de disquesia que eu vou passar aqui. Achou uma crise que o bebê não está relaxando, ele não está parando de chorar, você está dando peito, o bebê não está parando de chorar, é uma crise de disquesia. É uma crise de cólica, perdão, tá bom? E aí vocês vão para o protocolo de cólica, pelo amor de Deus, de novo, fora da crise. Durante a crise vocês não vão fazer nada. O que vocês vão fazer?
contato pele com o bebê, e vocês vão consolar esse bebê. Mas saibam que não tem nada de errado com esse bebê. Ele tá com cólica, tá? Gustavo, como é que é a dor dessa cólica desse bebê? Pelo amor de Deus, coitado do meu bebê, eu não aguento ver ele chorando. Mas ele não sabe pedir, ele não sabe comunicar o que está acontecendo. Ele está chorando porque tem alguma coisa incomodando ele. A dor da cólica é a mesma dor que você tem quando você tem cólica. Para a mamãe é uma dor da cólica menstrual, tá? Qual que é a intensidade? Essa cólica ela pode ser muito mais forte ou ela pode ser pequena. A intensidade do choro ela vai estar relacionada com a intensidade da dor também. Para um bebê que não tem incômodo com nada, é óbvio que esse choro ele vai ser muito intenso, algo que você nunca viu. Sim, é um choro desesperador. A gente já atendeu alguns casos de cólica aqui, tá? Em consultório. É muito complexo quando o bebê tem a crise logo durante a consulta, tá? Então a gente não consegue. Às vezes a gente manda o bebê embora, né, para a mamãe consolar esse bebê, ou a gente tem a sala de acolhimento do bebê aqui. Se o bebê já chega em crise, a gente espera passar para depois conseguir atender. Porque de fato não tem muito o que fazer, tá? Depois dessa crise, tá? Aí sim nós vamos entrar nas manobras especificamente. Toque. Qual a importância do toque, mamães? O toque, ele auxilia na produção de substâncias, neurotransmissores, tá? E hormônios que trazem a sensação de cuidado, tá? Uma dessas substâncias é a ocitocina, tá? Então, quando você abraça o teu bebê pele com pele, ele vai liberar a mesma substância que você está liberando e o seu bebê está liberando quando você dá o peito para ele. Então, nesses casos da crise da cólica, durante a crise, bota o bebê pele com pele, conforta o seu bebê, respire profundamente, tenta esquecer, entre aspas, um pouco esse choro, que quanto mais segurança você passar para o seu bebê, com certeza absoluta, mais ele vai se estabilizar, tá bom? Como consequência, ele vai passar uma sensação de segurança, analgesia e também vai ser um baita de um calmante para o seu bebê e, como consequência, mamãe, isso que é legal para você também. Então, a partir do momento que você consegue perceber e se conectar com o teu bebê, automaticamente você vai perceber que o seu corpo também está mais tranquilo. Você também está mais tranquila, tá? Uma dica legal, mamãe, para você, além dessa parte que está escrita nos slides. Uma pessoa fantástica para fazer as manobras é o papai, tá? Então, se os papais estão assistindo aí, primeira coisa, papais, não achem que vocês vão machucar o bebê, não achem que vocês não dão conta. O toque do papai ele vai passar uma força e um conforto diferente do da mamãe. Outra coisa também, uma das coisas que acaba gerando bastante aumento da disquesia é a quantidade de leite e de gases que o bebê acaba ingerindo para se acalmar nesses momentos, principalmente na disquesia. Quando o bebê está com o papai, nós não temos leite. Ou seja, se a gente faz um contato pele com pele também com esse bebê, isso também vai auxiliá-lo e ele não vai ter essa questão do aumento, né, do aumento desse tubo, da distensão desse tubo gastrointestinal, que vai aumentar essa cólica também, tá? Pressão da mão. Essa é uma das principais dúvidas que as mamães têm, tá? Isso é uma questão muito relativa. Uma pressão de segurança, tá? Eu não sei se vocês vão estar vendo aqui, depois vocês me dão um feedback, mas é assim, ó. Tá vendo que eu tô apertando, um dedo tá apertando o outro, ó. Se eu tô apertando, se eu começo a apertar muito forte, você dá cor, ó, a pontinha da mão ela fica branquinha. Façam em vocês, mamães. Então comece a apertar aí a mão de vocês, nessa região da palma da mão de vocês, tá? E você vai apertar a mão de vocês, vão dando ok se vocês estão conseguindo, que aqui a gente vai começar a calibrar a mão de vocês, tá? Então já vai aproveitando, dá o like aí aqui no vídeo também, para vocês irem aumentando o engajamento e a visualização dele, e já vão praticando e vão começando a calibrar a mãozinha de vocês. Então vocês vão apertar a mão de vocês e olhando para o seu dedo, vocês vão fazer com esses dois dedinhos aqui, olhando para os seus dedos, vocês vão apertar numa intensidade até quando a pontinha do dedo começar a ficar branca. Quando ela começar a ficar branca, você tira um pouco a mão. Tirou um pouco a mão, vocês vão perceber que esse dedo ele não está mais branquinho a pontinha do dedo. Conseguiram perceber? Vão dando ok para mim aqui, tá dando dá um pouco de delay normal, mas eu vou vendo se vocês estão entendendo o que eu estou falando, tá bom? Então, fez isso. Essa é a pressão que você vai começar a tocar o seu bebê.
Em alguns bebês, você vai tirar ainda mais o contato. Se o bebê está muito irritadiço, aquele bebê que não suporta o toque, essa pressão ela vai ser basicamente um carinho sobre a pele. E depois você vai aprofundando um pouco mais. Se o seu bebê ele ainda precisa de um pouco mais de toque forte e firme, um pouquinho mais, você vai aprofundar um pouquinho mais esse toque. Tá bom? Combinado, pessoal? Então, vamos lá para a próxima parte, já para começar essas técnicas aqui, tá? Massagens para cólica, qual é o objetivo, tá? O objetivo aqui é auxiliar na diminuição dessas contrações exacerbadas, tá? E como consequência, eventos, tá? Então, existem algumas técnicas, eu vou passar 3 aqui para vocês, que vocês vão conseguir executar de uma forma muito tranquila, tá? Uma técnica para melhorar do trânsito intestinal, uma técnica um pouco melhor para drenar essa parte e uma técnica para peritônio. E eu vou passar mais 3 técnicas que elas vão ser incomuns para as duas e depois eu vou entrar nas técnicas para a parte da disquesia, tá bom? É rapidinho, elas são super simples, tá? Então, eu vou pegar aqui a Bruna, nossa modelo. Vou abaixar um pouquinho a câmera aqui para vocês conseguirem ver, tá? Esse bebê, ele vai estar deitado, tá, mamãe? Ele vai estar deitadinho assim, tá? Ele vai estar deitadinho com a perninha viradinha para você, tá? E você vai estar olhando de frente para o bebê. Então, vocês vão imaginar um relógio, tá? Onde o ponteiro do 0 está em cima, embaixo, tá? Deixa eu só ver aqui. O ponteiro do 6 está embaixo, o ponteiro do 3, para mim, está desse lado. Eu não sei se está invertendo para vocês aí, mas é um relógio de frente, tá bom? E vocês vão começar do ponteirinho do lateral aqui, o ponteiro onde seria o 9, tá bom? Então, onde vocês vão achar esses ponteirinhos, essas regiões? No umbiguinho do bebê. Então, vocês vão percorrer em volta do umbiguinho do bebê, tá bom? Tá? Então, em volta do umbiguinho do bebê, aumenta o Maite. Agora até eu tô vendo melhor. Então vamos lá, ó. De novo. 0, aqui embaixo do umbiguinho. Embaixo do umbiguinho do bebê vai estar o 6. Do lado esquerdo do bebê vai estar o 9. E do outro ladinho do bebê vai estar o 3, tá bom? Então, quais são esses pontos? Esses pontos é o que nós chamamos de esfíncter. Então, todo o intestino grosso do bebê, ele está em volta do biquinho. Lembra da imagem do bebê lá? Tá? Então, na imagem do bebezinho lá que eu mostrei, vocês vão perceber que o intestino grosso, aquela cordinha, labirintinho ali, ele está em volta do biguinho. Então, você vai 1 dedinho, 2 dedinhos em volta e você vai conseguir achar todas as porções.